Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos fiéis, de todas as obras da sabedoria, aquela que é a natural, dada pela busca da verdade, os gregos chegaram à sabedoria pela filosofia. E a filosofia, amor à sabedoria, nos deu termos claros, expressões precisas. É assim que podemos dizer um filioque, assim que podemos dizer um homoousios, quando tratamos da natureza própria da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de sua imanência do Pai, de sua pertença ao Espírito Santo. Podemos falar de pessoa, podemos falar de substância, palavras fruto da filosofia. E que obra maravilhosa é esta! Pois quando o Verbo Divino abre de sua boca, é por estes termos claros que a Mãe Igreja vai nos transmitir de forma inconfusa a divina revelação. Aqui, queridos fiéis, tanto no Oriente como no Ocidente, tanto dos padres gregos como dos latinos, as expressões da filosofia tornaram-se o berço para que a revelação divina pudesse ser transmitida com clareza. Mas em todas elas, mesmo nos termos mais refinados da filosofia, ainda estamos aquém daquele conteúdo próprio da revelação, da verdade divina e eterna que brota da boca do Verbo encarnado, Jesus Cristo, nosso Salvador. Sempre os santos padres e mesmo os doutores e os místicos disseram: é isto, mas ainda é mais. A parábola é a figura que nosso Senhor usa para expressar verdade tão excelsa e, como nos conclui o Evangelho, escondida desde a criação do mundo. A parábola nos propõe analogia, é ampla, é generosa na sua forma de interpretação. Seu conteúdo não se esvai, não pode ser apreendido e definido, mas compreendido sempre nos dá o desejo de ter mais. Eis porque as parábolas permeiam os evangelhos de uma ponta a outra, e porque a Mãe Igreja as conserva com tanto zelo. Eu mesmo plantei um pé de mostarda na paróquia só por causa desta parábola. Veio lá de Jerusalém uma cachopinha deste tamanho e ainda não é a semente. Dentro dela deve ter umas 1000 sementes, de tão pequenininha que é. Atravessa longínquas regiões para se fazer ali por um ensinamento de Cristo. É claro que aquele pé de mostarda não deixa a minha paróquia mais reino de Deus, nem sua ausência deixaria menos reino de Deus, mas é o sinal. A parábola nos faz compreender aquilo que a simples razão não nos daria. É preciso inspiração. E nisto as parábolas são generosas. Inspiram novamente, aprofundam o mistério e o tornam mais revelado e mais conhecido, sem nunca deixar de ser mistério. Olhemos para este termo, reino de Deus, motivo de 2 parábolas da boca de Cristo: a da mostarda, de sua pequena semente, e a do fermento, invisível dentro da massa, mas que age no todo, quando posto com generosidade diante de mãos habilidosas, que sabem calcular as medidas. Aqui, queridos fiéis,
podemos compreender que o reino de Deus, por sua natureza própria e por quem nos vem, é um reino em espírito e verdade. Aqui podemos compreender que aquele venha ao vosso reino, do Pai Nosso, quer nos fazer meditar sobre uma realidade de comunhão pessoal e do todo com Cristo. Não seria reino se fosse só meu. Não seria reino se fosse só vosso. Precisa ser um reino de Deus que abarque a pessoa, o fiel, o Filho de Deus e toda a igreja, esposa de Cristo. Não pode ser um reino somente do tempo, mas a igreja peregrina já é sinal deste reino, o fermenta, o semeia na história. Não pode ser um reino apenas da eternidade, nem só de cá, nem só de lá. Precisa abarcar toda a criação e ter o seu fim último naquela parousia futura. Triste foi quando reduziram o reino de Deus a um mero evento sociológico. O reino de Deus é o banquete dos pobres, diziam os velhos teólogos da teologia da libertação, tão humanistas, tão arraigados a este mundo, tão marxistas. Queriam um reino que fosse de justiça, mas justiça de homens, não justiça de Deus. Este reino que é só de cá, que é só da terra, que é só do povo, que é um reino da sociedade, não de Deus. Este não é nem a semente da mostarda, nem o fermento da massa, pois é da parte e não do todo. Quando olhamos para a realidade da igreja, que já se recupera um tanto daquele materialismo excessivo, daquelas ilusões meio hippies de um mundo melhor, um reino de Deus que é um mundo melhor apenas para os homens, para as sociedades, que não tem como inimigo o demônio, o pecado e a morte, mas tem como inimigo a injustiça, o egoísmo, os partidarismos. Não, isto é insuficiente. É claro que o reino de Deus permeia a história, mas transcende também a história. Olhemos, queridos fiéis, para a beleza que o Evangelho nos dá e como compromete a ti e a mim neste fermento e no germinar desta semente. De todas as figuras que iconograficam a sagrada tradição, uma é particular, a transmissão da vela acesa. Já viram este símbolo? Está até no brasão do bispo de Dom Fernando, que rezou missa quarta-feira passada. Uma mão, outra mão, um círio, uma vela acesa. Sinal da transmissão da tradição. Não é tradição humana, pois esta chama não é acesa pela inteligência ou pelas faculdades dos homens. É acesa com a verdade, a eterna e a divina. Esta chama transmitida de geração em geração. Esta chama transmitida no tempo, que tem o seu esplendor na eternidade. Ali está, queridos fiéis, a luz da verdade. E o reino de Deus é espírito e verdade. Cá estão as formas da verdade. Uma vez fui enviado a uma paróquia para um padre que devia me ensinar a ser mais do povo, a ser mais humano, a abdicar da liturgia, das rendas e das pompas. Como vem, não funcionou. Continuo com as liturgias, com as rendas e com todo o decoro litúrgico. Pompa é do diabo, isso a gente renuncia. Mas o decoro litúrgico
jamais. E na primeira Semana Santa, o padre, que era de anel negro no dedo, botou batina e barrete, roquete, estola e vai à procissão do Senhor morto. Que solene procissão, com círios, com matracas, com todo o decoro litúrgico. O padre que me havia mandado para lá chorava ao dizer: mandei para que ele te consertasse e você o estragou. Respondi eu: que culpa tenho eu, que a verdade é contagiosa. Eis o detalhe fundamental da sagrada tradição, da verdade divina. Ela tem força por si mesma, age por si mesma, ilumina por si mesma. A nós cabe a generosidade de manter firme, sem permitir que apague, constantes, irrepreensíveis, enquanto é nossa vez de segurar a chama desta vela e generosamente transmiti-la à próxima geração para que faça a sua parte. A verdade não precisa de mim e de ti para ser verdade. Não precisa de mim e de ti para ser defendida. Ela tem força por si mesma. Mas eu e tu precisamos dela para a vida, para vivermos, para sermos salvos, para entrarmos no reino de Deus. Eu e tu precisamos compreender a verdade, recebê-la, adorá-la e transmiti-la, pois a verdade é Cristo e Cristo é nosso Salvador. A simplicidade da semente, o silêncio oculto do fermento, é este o reino de Deus que o Senhor nos fala em parábolas, que nos fazem ver muito mais do que os termos mais precisos podem expressar. O vemos com a luz da graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.